A paz do Senhor Jesus, meus queridos, e uma ótima noite a todos. Amém, queridos? Passando aqui para deixar uma palavra ao teu coração neste sábado. Amém? Uma palavra de reflexão, uma palavra para aumentar o seu conhecimento. Eu fiz uma pequena pesquisa no livro de Provérbios e busquei ali alguns pilares da prosperidade dos judeus. Por que eles são tão prósperos? Por que eles têm tão pouco? E com aquele pouco que eles têm, eles têm muitas coisas. Para você ter uma ideia, no Prêmio Nobel da Paz, os judeus são os que mais receberam esse prêmio. Uma das pessoas mais ricas que tem no mundo, os judeus estão ali, sempre num dos mais ricos. Por exemplo, no Brasil, Silvio Santos é judeu, o dono das Casas Bahias é judeu, o dono do Banco Safra é judeu, aquele que fundou o Google é judeu, o rapaz lá do Facebook é um judeu. Então tem muitos judeus notórios no mundo inteiro. E aí Provérbios nos dá alguns parâmetros. Eu quero pegar aqui 5 pilares. Quais são esses? Primeiro pilar está em Provérbios 22, 29. E o que é esse primeiro pilar? É excelência no que faz. Um judeu, ele não faz alguma coisa por fazer. Ele simplesmente faz com excelência. Ele faz o melhor. Então, está escrito assim, em Provérbios 22, 29. Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. A Bíblia diz, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, assim, a parte A. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Então eles têm isso com eles. De tudo que vai fazer, eles não fazem de qualquer jeito. Eles não fazem meia boca. Eles não fazem por fazer. Se tem alguma coisa que é para eles fazerem, pode ter certeza, podemos esperar a excelência, a dedicação, a diligência. E o versículo diz que quem é dedicado, quem é diligente e quem faz com excelência, o próprio versículo diz em Provérbios, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Por isso que eles estão numa posição tão elevada no nível do conhecimento. O segundo pilar de um judeu, em resposta da sua prosperidade, é que ele zela pelo nome dele. Um judeu, ele tem como primazia ter um nome limpo e ter um nome honrado. Isso é muito importante. Às vezes a gente vem para a nossa nação, para o povo brasileiro, sem menosprezar. Às vezes a pessoa não se importa com o próprio nome. E assim, sujando o próprio nome, suja também o nome da família, suja o nome da igreja, suja o nome do seu clã, suja o nome do bairro, suja o nome até de uma cidade. Mas o judeu, ele tem algo assim, o meu nome é importante, porque ele acredita que ele de fato, é filho de Abraão. Então ele não gosta, ele não suja o nome dele de jeito nenhum. Olha aqui, a Bíblia diz, em Provérbios 22, versículo 1, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. É claro que a gente pode falar aqui de crédito. Quem tem um bom nome, ele tem crédito. Quem tem bom nome, tem portas abertas. Quem tem um bom nome, ele compra com nome. Ele faz negócios com nome. Porque o nome dele lhe dá amparo. Por ter o nome limpo. Ok? E o versículo continua assim. E o ser estimado
é melhor do que riquezas e ouro. Ou seja, quando ele fala aqui ser estimado, é alguém ser carismático. Veja bem, ele tem um bom nome e ele é carismático. Você ter um bom nome e ser carismático é melhor do que riquezas e ouro. Porque uma pessoa carismática, com um nome abençoado, limpo, ele consegue maiores riquezas do que até ouro e prata. A Bíblia diz, para um amparo para tudo isso, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, assim: o nome limpo vale mais do que o perfume mais caro. Então, o que o judeu preza? E por que um judeu é tão abençoado em tudo que faz? Porque no segundo pilar, ele preza ter um nome limpo em tudo que faz. E quem tem um nome limpo em tudo que faz, tem porta aberta para tudo que vai fazer. Amém? Terceiro pilar que um judeu ele costuma ter, uma mentoria. O que é essa mentoria? Ele pede conselhos em tudo que vai fazer. Eu não sei se você já percebeu, por exemplo, no Brasil, algumas pesquisas dizem que o brasileiro é o que mais abre negócios, mas também é o que mais fecha. Por que ele faz isso? Você vê que às vezes nas nossas esquinas, a pessoa abre um negócio, abre uma sorveteria, abre uma mecânica, abre uma doceria, abre uma pequena padaria, um micro, alguma coisa. E com a mesma intensidade que abre, é a mesma intensidade que fecha. Sabe por quê? Por causa da falta de uma mentoria, de conselhos. Existem lugares que você não pode abrir uma sorveteria, por exemplo. Existem lugares que não dá para abrir uma doceria. E existe lugar que não dá para você abrir uma mecânica. E existe lugar que não dá para você abrir um restaurante. Mas a pessoa, ele não busca uma mentoria, ele não busca ali fazer um estudo sobre marketing daquele produto que ele quer vender ou que ele quer colocar, e vai fazendo. E com a mesma intensidade que ele põe o coração naquilo, e vai com tudo, sem conselhos, sem mentoria, sem um marketing, sem fazer perguntas, sem fazer pesquisa, ele abre e fecha. Mas o judeu não. Ele primeiro pede conselhos. E principalmente conselhos dos mais velhos. E é claro que não é como o Salmo 1 diz, que é conselho de ímpios. Conselho de ímpios não funciona para nada. Mas olha bem esse Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Sem conselhos, bons conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então a gente não pode se limitar. O brasileiro ele não gosta de pedir conselho. Ele não gosta de buscar uma mentoria. Ele não gosta de ser aconselhado. Porque ele tem isso. Alguém pode tirar a minha força. Alguém pode tirar o meu ânimo. Alguém pode ter inveja daquilo que eu vou fazer. Ele não se liga nos conselhos, nos toques. Por quê? Porque ele leva para o lado íntimo e pessoal. Alguém dá um toque, por exemplo, eu quero colocar alguma coisa, eu vou perguntar para alguém que tem ali conhecimento naquela área, e aquela pessoa me diz assim, não faça isso, porque não vai dar certo, ele já acredita que a pessoa está jogando um balde de água fria em cima dele. A pessoa está com inveja do negócio dele. A pessoa está com inveja daquilo que ele está fazendo. Então na nossa característica, a gente não busca conselhos. E um judeu, ele busca conselhos, ele consulta os mais velhos, ele consulta aqueles que são especialistas naquela área, eles não têm medo e não têm vergonha de serem aconselhados e de buscar uma mentoria referente àquela situação. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 12, versículo 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos.
A Bíblia diz em Provérbios 13, versículo 10, o orgulho só gera discussão, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. A Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 18, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Você não pode sair ou querer fazer alguma coisa de peito aberto sem fazer pesquisa. Olha só esse versículo em Provérbios 20, 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Como é que a gente vai fazer algum plano e não pede conselho? E quem sai à guerra precisa de orientação. A gente não pode sair desorientado para fazer qualquer coisa. A gente tem que ser aconselhado. Então, esse terceiro pilar é um conselho para nós. Por que eles dão tão certo? Porque eles buscam conselhos de especialistas, ok? Qual é o quarto conselho? Gostar de ser corrigido. O brasileiro não gosta. Aceitar correção. O brasileiro detesta isso, de um modo geral. Quando a gente é corrigido, a gente se sente afrontado, a gente se sente humilhado, a gente se sente menosprezado. Parece que as pessoas estão nos diminuindo quando nos corrige. Você vê que nos dias de hoje, é claro que tiraram a autoridade de quem é autoridade. Um professor hoje, maduro, não consegue mais corrigir um adolescente ou um jovem na escola pública. Por quê? Porque o adolescente ou jovem, ele não aceita a correção. Ele não aceita receber palavras que não sejam as palavras que ele gosta. Mas um judeu não. O judeu prefere que alguém lhe repreenda na face do que lhe dê um tapinha nas costas de elogio falso. E eu acho isso muito bom, e eu acho isso melhor mesmo. Nós aprendermos, por quê? Porque é muito melhor a gente lidar com as correções do que os elogios. Os elogios, ele inflam o nosso ego, faz a gente parecer bom, faz a gente parecer grande. Na verdade, o elogio só nos incha. Agora, a correção, ela nos amassa. Ela nos faz descer no chão e dizer, eu preciso melhorar. Então, eu quero trazer alguns versículos em Provérbios para esse pilar. Qual pilar? Gostar de ser corrigido. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 18, assim, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Vê bem, quem despreza a disciplina, ele cai na pobreza e na vergonha. Você vê, há versículos bíblicos que Deus, ele nos corrige. E ele manda, pela sua palavra, que nós venhamos amar a correção do Pai. Porque todo aquele que é corrigido é amado e ele está na condição de filho. Porque quem não é corrigido é quem não tem pai. Então, nesse pilar, amem a correção. Veja Provérbios capítulo 10, versículo 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Provérbios 13, versículo 1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Provérbios 3:11. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Ou seja, eu vou dar um conselho também dentro desse pilar. Quando você for corrigido, não olhe para quem está te corrigindo. Respira, analisa e presta atenção dentro da situação, se aquilo vai ser para você bom. Se você vai conseguir tirar proveito daquilo, não pela pessoa que está te falando, mas diante da situação que você está sendo repreendido, para que você venha a ser corrigido e melhorado naquela situação.
Então, se você quer ser próspero, ame ser corrigido. Porque a correção, ela é um detalhe. Ela é um pequeno detalhe que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. E o que nos faz, e o que nos torna um pouco melhor, para não dizer grande, é dar atenção para os pequenos detalhes. Então ame a correção. O quinto pilar é ser generoso. O judeu ele é generoso ao extremo. Ele tem a mão aberta. Ele visa, porque ele olha para a nação dele diferente da gente. Nós, como brasileiro, por exemplo, a gente olha para a nossa nação, para o nosso povo, e parece que a gente olha para o povo não como a gente está olhando para um irmão. Um judeu, ele analisa uma pessoa da sua nação não como mais um, mas como uma comunidade. Então ele não se alegra em ver um da sua comunidade, não só do seu clã ou da sua tribo, mal. Ele não se alegra. Ele se alegra quando ele vê a nação de um modo geral, global, bem. Então a divisão dos bens é muito melhor do que a divisão da gente. Eles abrem a mão para pesquisas, eles abrem as mãos para ONGs, eles abrem as mãos para o reino, eles abrem as mãos para abençoar as viúvas, os órfãos, os necessitados. Para quê? Para que no meio deles não venha ter pobreza. Eles querem ver todo mundo bem. Então eles têm uma alma generosa. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, em Provérbios 22, versículo 9, quem é generoso, olha isso, será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. O generoso é abençoado. E aí você vê por que a Bíblia diz, né, que aonde eles colocarem a planta dos pés, Deus era com eles, e Deus daria aquela terra onde eles colocarem as plantas dos pés por herança. Por quê? Porque eles têm um conceito de ser generosos. E a Bíblia diz que o generoso, ele é abençoado. Então, o conceito de dar para ele dá porque ele sabe que quanto mais ele abre a mão, mais abençoado ele é. A Bíblia diz aqui, olha que lindo isso aqui, ó. Provérbios 11, 24 e 25. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Olha que lindo. Eu vou terminar já o versículo. Algumas pessoas gastam com generosidade. Que tipo de gasto é esse? Você vê que eles financiam pesquisas para água, transformar a água salobra em água doce. Eles financiam muito dinheiro, por exemplo, para como fazer um deserto florescer. Parece loucura que eu estou falando, mas é o que acontece lá. Algumas pessoas gastam com generosidade, ficam cada vez mais ricas. Abre a mão para o necessitado, para quem precisa, para escolas, para compras, para a igreja, para o reino. E ela fica mais rica. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Tem gente que quer reter tudo. Eu não sei o dia da manhã, eu não sei como é que vai ser, vai retendo. E você não vê a pessoa tá lá. Tem um carrinho velho e aquele carrinho velho vai até morrer. Tem um negocinho, aquele negocinho não vai para frente, porque tá sempre, né? Nunca abre a mão, nunca é generoso ou generosa. E aí os generosos, você fala, o cara é mão aberta, eles são abençoadores. E aí a mão de Deus paira sobre a vida dessas pessoas. Provérbios 11, 25. Quem é generoso progride na vida.
Quem ajuda será ajudado. São bases que um judeu tem na sua alma e no seu coração. Você vê como é que é interessante? Esse quinto pilar de ser generoso. Por quê? Porque é um segredo. O segredo não é reter, o segredo é liberar. Porque sabe o dinheiro que Deus te deu, ele também não é teu. É para abençoar quem está do seu lado. E quanto mais você abençoa, quanto mais você libera, quanto mais você dá, mais ele passa por você. Porque esse é o segredo da vida. Dá, porque todo aquele que dá, a Bíblia diz, aquele que dá, ele recebe. Não o que dá, ele recebe boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E para finalizar, Provérbios 19:17 diz assim: ser bondoso com os pobres e emprestar olha só, eu vou falar de novo. Provérbios 19:17. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor. E ele nos devolve o bem que fazemos. Querido, quando você abençoa um pobre, olha que a Bíblia diz, é emprestar ao Senhor. E ele nos devolve o bem que fazemos. Então, este é o quinto pilar de um judeu. E esse é o quinto pilar do segredo da prosperidade deles. Eu só separei 5. Vou repetir quais são. Fazer tudo com excelência. Ter um nome limpo. Gostar de uma mentoria, ou seja, buscar mentoria ou um conselho. 4, gostar de ser corrigido. E 5, ser generoso. Amém? Fique com Deus. Eu tenho certeza que essa palavra, ela pode abençoar a sua vida, mudar algumas coisas no conceito, no seu conceito de pensar. E eu quero te abençoar orando agora, pedindo a Deus que lhe dê sabedoria. Porque eu falei 99% dos versículos, tudo em Provérbios. Eu só tirei de Provérbios, tá bom? Falei 2 ali de Eclesiastes, mas a maioria foi tudo de Provérbios. Para quê? Para que você seja também abençoado por essa mentoria que Deus colocou no meu coração para entregar para a tua vida. Amém? Deus Pai, no nome de Jesus, o Senhor colocou no meu coração abençoar pessoas, dividir conhecimento. E aquilo que o Senhor tem me dado, eu não tenho limitado. Eu tenho entregado. Por isso eu quero pedir que essa pessoa que vai assistir, que vai ouvir, seja abençoado em todas as áreas da vida dele e da vida dela, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.